Olá, queridos companheiros, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo em que temos como objetivo a leitura e reflexão do Livro da Esperança, do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Como sempre, pedimos as bênçãos de Deus, agradecemos ao Pai pela oportunidade da vida, pela misericórdia desta reencarnação, onde podemos estudar, refletir, com bases mais firmes, mais sólidas, dentro de todo esse conteúdo que a doutrina espírita nos possibilita. Pedimos sempre o amparo e a proteção espiritual para as nossas casas, para as nossas famílias, para nós, para os nossos amigos, para aqueles que se encontram em dificuldades. Sabemos, Senhor, que cada um segundo as suas obras, mas também sabemos da Tua misericórdia divina. Hoje iremos fazer a leitura da mensagem número 1 do livro, que tem como título Culto Espírita. E Emmanuel nos traz de início o versículo 17 do capítulo 5 de Mateus, onde Jesus afirma: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. E depois ele vai falar mais uma sentença e que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, no item 7, em que, assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la. Também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Então, amigos, primeiramente, para nós nos alinharmos aqui, nos organizarmos nos nossos pensamentos, nos nossos estudos, nós que já sabemos que iremos fazer o acompanhamento sempre do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos, portanto, compreender essa distribuição de conteúdos nesse capítulo. Capítulo que tem como título Não vim destruir a lei. É um capítulo que na realidade vai afirmar que Jesus veio fazer cumprir sim a lei de Deus. Então ele não veio destruir a lei de Deus, ele veio dar cumprimento à lei de Deus. E durante esse capítulo ele foi organizado primeiramente pelas 3 revelações, Moisés, o Cristo e o Espiritismo. Depois vai nos falar da aliança da ciência com a religião. E ao final vai fazer as instruções dos Espíritos com o título A Nova Era. Então, para quem está inicialmente manuseando com o Evangelho, nós vamos reparar que nesse capítulo primeiro, ele possui 10 itens. E o primeiro capítulo, ele nos fala aqui sobre Moisés, sobre a lei mosaica. Primeiramente, nós vamos entender que Moisés foi o Espírito que Deus enviou à Terra com a missão de revelar as suas leis, falar das suas leis ao povo do qual ele fazia parte, que é o povo hebreu. Essa lei foi promulgada no Monte Sinai. Na realidade, nós podemos entender essa lei de Deus como os 10 mandamentos, que todos nós já ouvimos falar dos 10 mandamentos. Mas nós temos que compreender que junto a essa lei, que são os 10 mandamentos, podemos chamar a lei divina, a lei sublime,
nós precisamos compreender que junto a ela tinham outras leis, são as leis civis. Moisés, na realidade, ele tem a missão de libertar o povo hebreu do domínio egípcio. E para isso ele conduz aquele povo durante décadas pelo deserto. Entendemos que trata-se de um povo semi-selvagem, ignorante, com dificuldade, no seu próprio dia a dia, dos seus comportamentos mais simples no campo social. E então Moisés se vê ali como o condutor daquele povo, precisando criar leis de convivência, regulamentos, como nós que moramos em condomínios ou em prédios, possuímos as leis para aprendermos a conviver, né? As leis, primeiro as básicas de educação, depois nós vamos ver a lei, necessária junto aos vizinhos, a lei da boa vizinhança. Então, essas leis, essas regulamentações que Moisés criava de acordo com a necessidade daquele povo, de acordo com as brigas que eles tinham ali, eles não obedeciam essas leis. Então Moisés, para dar um caráter de autoridade a essas leis, ele atribuiu a essas simples leis, que podemos dizer civis de regulamentação, ele atribuiu uma origem divina. Ele disse que também vinha de Deus. Mas não bastava um Deus, precisava ser um Deus terrível para que coibisse, para que, de uma certa maneira, disciplinasse os abusos de comportamento daquele povo. Então ele queria impressionar. Então era um Deus terrível que ia fazer. Ia acontecer, era uma forma de amedrontar e segurar aquele grupo que se encontrava o tempo todo junto, aprendendo a conviver. Reparem bem. Só que nesse momento, como se tivesse um grande caldeirão, ali foi colocada a lei de Deus, os 10 mandamentos, e essas leis civis que podemos dizer que são as mais ou menos 613 preceitos que encontramos lá no Antigo Testamento. Isso tudo foi colocado no mesmo caldeirão, onde aquilo foi mexido durante décadas, e tudo aquilo ali foi entendido como uma lei divina. As coisas mais básicas do dia a dia, em questões de higiene, era dada como divino, e ali eram feitas proibições. Nós vamos reparar que ao feitio daquele povo, daquela possibilidade de desenvolvimento do senso moral que eles possuíam, eles buscavam sempre materializar cada vez mais a ideia desse Deus. Então, podemos dizer a lembrança dos holocaustos, das oferendas que eles precisavam fazer, a própria terra de Canaã, materializada como a terra da promissão. Era uma liturgia, a questão de banhar-se as mãos, lavar as mãos, tudo isso foi colocado de uma forma assim que tinha que ter muita atenção, porque aquilo era de Deus, senão aquele Deus terrível iria punir. E diante de tantas leis materiais, é natural que as espirituais ficassem em segundo plano, por uma questão mesmo de afinidade, não é mesmo? Nós vamos lembrar sempre de Moisés com aquela questão de olho por olho, dente por dente. Amar os seus amigos, mas não os seus inimigos. E a gente fala, poxa, mas era uma lei selvagem. Não, foi um progresso, porque antes de Moisés era a questão
de perder, né, todos os dentes para pagar um dente. Não tinha o que podemos dizer na lei, proporcionalidade. Então, se alguém ferisse lá, desse causa a um acidente ao boi do vizinho, ele poderia pagar com a própria vida ou a sua família se tornar escravo. Mas vamos reparar aí uma questão desproporcional. Já Moisés vem trazer essa proporcionalidade, um dente por dente, um olho por olho, um osso por osso, e era assim que eles se conduziam, era aquele momento, aquele tipo de legislação que eles aceitavam ser conduzidos. Precisava ser uma coisa assim, bem severa mesmo, né? A gente vai falar assim, poxa, mas que vida, nós vamos ter que nos colocar em termos de história, lá naquele tempo, né? Como é que aquele início foi desse povo que era um escravo do Egito, sendo levado para a libertação em busca dessa terra de Canaã. Então esse é o primeiro momento em que nós vamos sempre lembrar, né, que Moisés foi um espírito enviado para fazer a primeira revelação, apresentar a lei de Deus, revelar, né, tirar o que estava oculto ali e apresentar. Então é a primeira revelação. Dentro desse capítulo, depois vai ser colocado o título do Cristo, né? De Jesus. Então nós vamos aqui ao todo esse item 3 e 4 vai falar do Cristo, principalmente que ele não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Quando nós falamos daquele caldeirão que tem as duas leis, a lei civil e a lei divina, que é a lei de Deus, quando ele fala que Jesus não veio destruir a lei de Deus, significa que sobrou outra lei, que é a lei civil. Então, essa liturgia, essa materialização é que Jesus veio destruir, sim. Ele vai dar cumprimento à lei de Deus e vai explicar o local onde aquela outra lei deve se colocar. Quando ele nos fala, né, uma questão, o sábado foi feito para o homem ou o homem que foi feito para o sábado? Então ele começa a questionar o que é de maior importância. Então, Jesus vai modificar profundamente, né, o conteúdo dado à lei divina, porque deveremos chamá-la de lei de amor. E nós vamos lembrar quando Jesus continua dizendo, né, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eis aí toda a lei e os profetas. Ou seja, todos esses 613 preceitos ou mais, todos os profetas contidos no Antigo Testamento se resumem a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí está toda a lei. E o restante? O restante nós já compreendemos que foi a história do povo hebreu, a necessidade de condução daquele povo, como qualquer outro povo que nós formos estudar, né, fazer o direito comparado do que foi utilizado naquele povo como celebração das suas normas, das suas leis. Então cada povo possui a sua história de como aquilo começou. Então nós vamos lembrar, quando falamos aqui em Jesus, da pergunta de Kardec, número 625, no Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo.
E a resposta foi Jesus. Foi Ele que veio, né, espiritualizar os nossos objetivos, os nossos projetos, os nossos pensamentos. Depois, né, que nós falamos aqui, Jesus, vocês depois estudem, releiam todo esse texto com mais calma, ele vem aqui nos falar do Espiritismo como a terceira revelação, então, da lei de Deus. A primeira foi Moisés, a segunda veio dar cumprimento à lei, que é a revelação por Jesus, e a terceira revelação das leis de Deus se dá pelo Espiritismo. Que nós vamos reparar que ela não está personificada, né, em nenhum indivíduo, porque esse ensino não foi dado, não foi trazido por um homem, né? A gente pode falar assim, com um determinado nome. Ela foi trazida pelos espíritos, um ser coletivo. Então nós vamos, nesse item 6 aqui, ele aqui nos diz, Kardec, né, que a lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés, a primeira revelação é de Moisés. E a do Novo Testamento está no Cristo, segunda revelação. E o Espiritismo é a terceira revelação de Deus. Então, ele vai nos trazer aos homens a contribuição dos seus conhecimentos, do plano espiritual, conhecendo, né, dando entendimento a todos nós desse mundo que podemos dizer visível e daquele que não conhecemos, da própria sociedade do plano espiritual. E o que nos espera, né, após abandonarmos esse corpo físico. E justamente o item 7 desse capítulo 1 nos diz assim: assim como Cristo disse, eu não vim destruir a lei, mas cumpri-la. O Espiritismo igualmente diz, eu não vim destruir a lei cristã, mas cumpri-la. O Espiritismo nada ensina que seja contrário ao que o Cristo ensinou, mas desenvolve, completa, explica em termos claros para todas as pessoas o que foi dito muitas vezes sob uma forma, podemos dizer, né, alegórica. E ele, né, nos faz essa colocação principalmente para aquelas pessoas que viram Jesus como aquela criatura que veio derrogar a lei de Deus. Até hoje, para os judeus, Jesus não é visto, né, como um enviado de Deus, como um Messias, como o príncipe da paz, como o Cordeiro prometido. Ele é alguém que veio embaralhar, né, digamos assim, as leis dele. Começou a questionar, né, uma série de situações, querendo sempre mostrar que a lei de amor a Deus, ao próximo como a si mesmo, deve estar acima de qualquer outra lei. Quando nós temos isso como princípio, o restante se encaixa na sua hierarquia. E da mesma maneira, Kardec aqui vem nos trazer que o Espiritismo também não veio destruir o que Cristo ensinou, como algumas pessoas falam. O Espiritismo criou um novo Evangelho, o Espiritismo criou uma nova ordem. Nada disso, de maneira nenhuma. Da mesma forma, ele veio também completar e explicar a lei em termos claros, né? O que Jesus nos anunciou, o que Jesus nos informou sobre as coisas futuras. Então é interessante que algumas pessoas, sem ler, sem estudar a doutrina espírita, falam que o Espiritismo está completamente contra o Antigo Testamento ou o Novo Testamento. Então vamos raciocinar.
O Antigo Testamento nós já compreendemos que, tirando a lei civil, né, nós vamos encontrar a lei divina, que estão ali contidos nos 10 mandamentos. Tudo que se falar de amor é lei divina. E o restante não faz parte, né, de uma colocação como uma lei sagrada. Primeiramente a lei divina, que é a lei de amor. Então nós já fizemos essa compreensão. Já podemos contestar algumas situações que foram ali colocadas naqueles preceitos que visam mais a questão material da conversa com Deus do que realmente do que vai do coração, do espírito da criatura para com o Pai. E Jesus veio justamente apresentar um Pai de misericórdia e um Pai de bondade. Não mais aquele Deus terrível, mas ele chama de Abba, Papai, né? Ele vem nos mostrar o quanto esse Pai é misericordioso, justo e bondoso. E assim, quanto tempo, reparem bem, ainda estamos precisando para ver Deus de uma outra maneira. Quantas criaturas ainda colocam medo nos filhos, nos netos, né, nas crianças, com um Deus que vai castigar. Então, esse tempo, na realidade, não é só um tempo histórico, de cronologia. É um tempo espiritual, um tempo de amadurecimento das próprias ideias que o ser humano precisou. O pensamento religioso, como tudo na vida, também progride. E já nos sentimos em condições de fazer uma compreensão melhor. Não mais aquela do olho por olho. Mas Jesus vem nos trazer, então, uma nova proposta também, não só em relação ao Pai, mas sobre a lei. Jesus vem nos trazer o perdão. Então ele vem nos ensinar a lei de amor e a lei de perdão. Precisamos aprender a perdoar. Assim como nós também precisamos ser perdoados e já entendemos que isso ocorrerá na mesma proporção. Portanto, o Espiritismo também não vem, né, retirar aquilo que Jesus nos disse, nos ensinou. A doutrina espírita tem Jesus como o tipo mais perfeito que Deus nos ofereceu como modelo. Como poderíamos pensar então em negar o que Cristo nos disse, que nos ensinou? De forma alguma. A doutrina espírita veio novamente reviver o ensinamento de Jesus. É o cristianismo, né, revivido, retirando mais uma vez uma série de prescrições, de legislações que foram colocadas pelo homem ali no meio. Então nós vamos encontrar dentro do cristianismo, que Jesus não inventou nenhuma religião, a gente sempre deixa isso claro, vamos encontrar ali embutido uma série de normas e prescrições que não veio de Jesus. Foi uma liturgia criada para, mais uma vez, dar também a algumas atitudes aquela autoridade divina. Para, mais uma vez, se falar de castigo, se falar de pecado. Então, na realidade, a doutrina espírita vem nos trazer o ensinamento de Jesus, que é, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quando Emmanuel nos traz aqui o culto espírita, que ele já inicia, que ele expressa a veneração aos princípios evangélicos, que ele mesmo restaura, apela para o íntimo de cada um, a fim de patentear-se ao íntimo de cada um. Então, ele vai a cada um colocar aqui a sua obrigação dentro do seu íntimo, com a sua responsabilidade, né? A responsabilidade da mãe, do dirigente, do legislador, do administrador. Ele vai falar do mestre e ele vai falar também do médium,
que o médium serás sincero e leal aos compromissos que abraças, evitando perverter os talentos do plano espiritual no profissionalismo religioso. Olha a questão de materialização dos objetivos. Então o Espiritismo também veio romper com justamente situações, deixar claro que não é em seu nome que algumas pessoas utilizam da mediunidade como um mercado, que utiliza do culto, né, junto a esses benfeitores espirituais para criar novidades. É simples. Jesus nos ensinou de uma forma muito simples. Então ele aqui nos diz, Emmanuel, o culto espírita possui um templo vivo em cada consciência, na esfera de todos aqueles que lhes posam as instruções de conformidade com o ensino de Jesus. O reino de Deus está dentro de vós, e toda a sua teologia se resume na definição do Evangelho, a cada um por suas obras. Vamos lembrar sempre, o reino de Deus está dentro de vós. Depois ele continua, à vista disto, prescindindo de convenção, ou seja, dispensando a convenção e pragmática, né? Os conjuntos dessas normas, dessas necessidades todas, esse aparato material, nós dispensamos isso. Temos então nele o caminho libertador da alma, educando-nos o raciocínio e sentimento, para que possamos servir na construção do mundo melhor. Então, que possamos compreender que o culto espírita é, acima de qualquer lugar que nós estejamos, um templo vivo dentro de cada consciência. A responsabilidade. Nós prescindimos, ou seja, Emmanuel já diz, dispensam-se as convenções, as normas, porque para se conversar com Deus é dentro da nossa consciência, é dentro do nosso coração. A cada um por suas obras, e a cada um encontrará aquilo que vem buscando conquistar dentro de si mesmo. E quando ele fala, né, para quê? Para que possamos servir na construção do mundo melhor. Portanto, o objetivo, a finalidade é aprender a servir com Cristo. Jesus nos disse, meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. E nós? Nós já sabemos trabalhar, nós já sabemos servir ao mundo sem criar um aparato, uma série de normas que paralisam, que tiram o foco do que é principal? Ou nós já sabemos servir com simplicidade, compreendendo que a maior lei, a única lei, é a lei de Deus, é a lei de amor? Muito importante essa observação inicial logo de Emmanuel, com referência a nós, os espíritas, diretamente ao culto, para que não sejamos iguais aos antigos hebreus, criando preceitos, não sejamos também daqueles que colocaram e embutiram uma série de convenções no cristianismo, mas que saibamos viver isso, do amor, da conversa de Deus, com Deus, dentro do nosso ser, do espírito para o espírito. Portanto,
vamos aprender a ver a terra de Canaã não mais como um pedaço de terra, mas a morada na casa do Pai que Jesus nos prometeu. Vamos aprender mais nessa reencarnação a espiritualizar cada vez mais os conceitos trazidos para nos libertar. Que dessa maneira, então, possamos nos despedir, pedindo a Deus que nos abençoe e que nos dê, Senhor, a simplicidade, de entendimento, de compreensão, e que potencialize em nossos corações o amor que Jesus veio nos ensinar. Muita paz, muita alegria e muito entendimento. Graças a Deus.